Ao longo da história, o Luffy convidou muitas pessoas para o Chapéu de Palha. Algumas aceitaram e estão com ele até hoje, porém, muitos recusaram. Mas e se todos que o Luffy tivesse convidado tivessem aceitado? O que isso mudaria na história? Então, se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje vamos ver como seria o mundo de One Piece se todos que o Luffy convidassem se juntassem à equipe. Eu já adianto que algumas partes seriam bem tristes, mas no geral o mundo seria melhor. Então eu convido você a deixar o like nesse vídeo e vamos agora para como seria se todos que o Luffy convidassem entrassem para o Chapéu de Palha. Começando então ainda na infância do Luffy, onde temos a nossa primeira mudança. Quando Luffy e Ace Sabo ainda viviam nas montanhas, Luffy convidou Ace Sabo para se juntar a ele no futuro, quando ele se tornar um pirata. Ace e Sabo obviamente recusaram, mas nesta nossa análise eles aceitam e esperam Luffy fazer seus 17 anos para então zarpar com ele. Porém, mesmo aceitando desta vez, a história do Sabo continuaria a mesma. Ele seria encontrado pelos seus pais, que são da realeza, e obrigado a voltar até sua casa, onde ele não vê outra alternativa a não ser fugir para o mar, dando de cara com o nobre mundial que atira nele, fazendo ele perder todas as suas memórias e acabar sendo resgatado pelo Dragon, se juntando aos revolucionários. Com isso então, os Chapéus de Palha começariam com dois membros, o Luffy e o Ace. E com o Luffy completando seus 17 anos, eles começariam sua jornada. Uma outra grande mudança seria que agora que o Ace não partiu sozinho, ele nunca comeria a fruta do fogo Mera Mera no Mi, já que ele não ficaria encalhado em uma ilha abandonada onde ele a encontrou. Porém, ele continua sendo muito poderoso. Luffy e Ace então chegariam na ilha mais próxima, Shell's Town, com Luffy nunca encontrando Alvida, já que o Ace com certeza estaria ali para ajudar o Luffy na navegação, então Kobe continuaria escravo da Alvida. Luffy então ouve sobre o caçador de piratas Zoro e assim como na história original, ele o recruta para sua tripulação. Seguindo então, eles chegariam em Orange Town, onde Luffy conhece Nami. Na linha do tempo original, assim que o Luffy conhece Nami e descobre que ela é uma navegadora, ele o convida para sua tripulação. A Nami, para o enganar, aceita, mas apenas para o traí-lo depois. Porém, nessa análise, a Nami aceitaria nesse momento, se tornando uma Chapéu de Palha oficial. Continuando então viagem, agora é onde outra grande mudança acontece. Porque os Chapéus de Palha chegam em uma ilha estranha e ali eles conhecem o Guardião da Floresta Gaimon. E depois de ouvirem sua história tocante, Luffy o convida para o seu bando, com Chapéus de Palha tendo agora o seu 5º membro. Seguindo então sua jornada, a história seguiria praticamente a mesma que a linha do tempo original. Luffy com sua tripulação chegaria na Vila Syrup, a salvaria dos piratas do Gato Preto, lideradas pelo Kuro, e depois recrutaria o Sop para o seu bando. Eles então partiriam para o Baratie, onde encontram Sanji. E assim que o Luffy vê que o Sanji é um ótimo cozinheiro e também uma boa pessoa dando comida para quem tem fome, ele o convida para o bando. De início, Sanji recusa, mas depois de ver o Luffy vencendo Don Krieg para salvar o Baratie, ele aceita. Porém aqui Sanji aceita de primeira, o que não muda em nada a história, já que o Luffy precisa pagar o Zeff pela destruição que ele fez no Baratie, que só foi pago depois que ele salvou todos do Don Krieg. Outra mudança também que aconteceria é que a Nami não trairia o Chapéu de Palha, já que ela realmente é uma integrante oficial agora. E o mais provável seja que ela conte tudo ao Luffy sobre o Arlong, fazendo da Vila Kokoyashi o seu próximo destino. Chegando lá então, Luffy derrotaria Arlong e libertaria Nami, assim como na história original. E agora todos estão prontos para seguir sua viagem. A sua próxima parada é a Montanha Reversa, onde Luffy se encontra com Crocus, o antigo médico da tripulação do Rei dos Piratas, Gold Roger.
Depois de descobrir que Crocus era um médico, Luffy, muito animado, o convidou para o Chapéu de Palha, que Crocus então aceitaria, e agora a tripulação já possui um médico, o que fará uma grande mudança na história. Aqui também eles encontram a Vivi, que mais tarde revela ser a princesa do reino de Alabasta, um reino que estava sendo atacado por Crocodile. Laboon então continuaria sozinha esperando a volta do Luffy, e o Chapéu de Palha seguiriam viagem pela Grand Line, passando por Whiskey Peak e Little Garden. Nesse caminho, Nami acabou pegando uma doença mortal, fazendo ela ficar muito mal e obrigando o Chapéu de Palha a pararem na ilha mais próxima em busca de um médico, a Ilha Drum. Porém agora eles já possuem um médico, o Crocus, um médico fenomenal que tratou o Roger por muitos anos. Então isso significa que Crocus provavelmente seria capaz de curar a Nami, e isso faria com que o Chapéu de Palha nunca passassem na ilha de Drum, e então o Chopper nunca entraria para a tripulação. Isso também resultaria na ruína do reino de Drum, já que o Apou voltaria a reinar, dando um fim trágico para o Chopper, que ou se submeteria a ele, ou seria caçado e provavelmente morto. Então, com esse desvio da ilha de Drum, o Chapéu de Palha junto com a Vivi vão direto para Alabasta. De início, o plano da Vivi era acabar com a rebelião do reino. O Crocodile fez todos os cidadãos de Alabasta acreditarem que o rei Nefertari Cobra era o responsável da seca no país por ele estar roubando a água para a capital. Isso criou uma guerra civil dos rebeldes contra os guardas reais. Então a Vivi queria conversar com Koza, o líder dos rebeldes, para explicar tudo. Porém, na linha do tempo original, ela chegou tarde demais. Mas agora, como eles não precisaram parar na ilha de Drum, eles chegariam alguns dias antes em Alabasta, e o que faria com que a Vivi chegasse a tempo e impedisse a guerra civil em Alabasta, salvando assim muitas vidas. O restante do arco ainda seria o mesmo. Luffy enfrentaria e derrotaria Crocodile e o reino seria salvo. Porém, na hora de partir, Luffy convidaria a Vivi oficialmente para seu bando, que então aceitaria e se tornaria, de fato, uma Chapéu de Palha. Além disso, Robin também entraria para a tripulação depois de se esconder a bordo do navio. Mas continuando sua jornada, Luffy iria para Skypiea, que não mudaria muito sua história e seguiria a linha do tempo original. Mas onde realmente temos uma mudança é em Water 7. Depois de perceber que o Going Merry precisa de reparos, os Chapéus de Palha param em Water 7, onde eles encontram Iceberg, o prefeito da cidade e também um construtor talentoso. Quando Luffy descobre o talento de Iceberg com a construção, ele imediatamente o chama para ser o construtor de seu navio. Iceberg obviamente nega por ser o prefeito da cidade, porém nessa análise ele aceita. Embora Iceberg concorde em ser um pirata, o sequestro da Robin e do Franky ainda aconteceria, já que a CP9 ainda encontraria Robin e descobriria que o Franky possui a planta de Pluton, fazendo com que os Chapéus de Palha tenham que ir até Enies Lobby para resgatá-los. E bom, mesmo o Iceberg sendo o construtor do Chapéu de Palha agora, eu também acredito que o Franky se junte à tripulação. Primeiro porque foi ele quem construiu o novo navio do Chapéu de Palha, o Toussaint Sunny. Além disso, a família Franky ainda imploraria o Luffy para levá-lo com eles, já que o Franky agora era procurado pela marinha. Então os Chapéus de Palha teriam dois construtores, o Franky e o Iceberg. O que é bem legal, já que os dois são aprendizes do Tom, o homem que construiu o navio do Roger. Com isso, seguindo viagem, os Chapéus de Palha, agora bem mais numerosos que antes, chegariam a Thriller Bark, onde eles imediatamente encontram Brook, e ele se junta à equipe naquele mesmo momento quando Luffy o convida assim que o conhece. Porém, mesmo assim, eles precisariam recuperar sua sombra para que ele pudesse sair dali
e andar sob a luz do sol. Com isso então, Luffy e sua tripulação entra em Thriller Bark para derrotar Gecko Moria, onde o Luffy recruta 2 novos companheiros. Assim que entra em Thriller Bark, Luffy se encontra com 2 zumbis que o deixa muito impressionado, uma árvore e um unicórnio. E ele imediatamente os convida para o bando, deixando todos seus companheiros furiosos. Na história original, eles não aceitam, é claro. Porém aqui, esses 2 zumbis se tornam os mais novos Chapéus de Palha, pelo menos por um tempo. Luffy então derrota Gecko Moria, libertando todas as sombras para seus verdadeiros donos, trazendo um fim para todos os zumbis, inclusive para a árvore e o unicórnio, os mais novos companheiros do Chapéu de Palha. Eles foram os membros que ficaram menos tempo na tripulação. Bom, e aqui então temos a maior mudança da história. Seguindo para Sabaody, todos os Chapéus de Palha são separados pelo Bartolomeu Kuma. Porém Ace agora faz parte da tripulação do Luffy e nunca teve nenhuma associação com Barba Branca, ou seja, Barba Negra nunca o capturaria, já que ele não ganharia nada com isso. Porém temos que lembrar que o objetivo inicial de Barba Negra era capturar o Luffy, para então entregá-lo à marinha e ganhar seu posto de Shichibukai, que daria a ele passe livre para a prisão de Impel Down, onde ele poderia recrutar para sua tripulação os maiores criminosos do mundo. Ou seja, seu objetivo inicial sempre foi o Luffy, e ele apenas decidiu capturar o Ace depois que o encontrou em seu caminho. Então agora, sem o Ace no seu caminho, o objetivo de Barba Negra continua sendo capturar o Luffy. E com certeza não seria capaz de capturá-lo tão rápido na história. Com isso então, o conflito de Marineford nunca aconteceria, isso resultaria em vários outros acontecimentos. Barba Branca ainda continuaria vivo e dominando os mares. Jinbe nunca seria preso e continuaria sendo um Shichibukai, além de não conhecer o Luffy ainda. E Luffy nunca sofreria aquela grande derrota que ele sofreu e que fez ele perceber que ainda é fraco demais. Mas depois dos Chapéus de Palha serem separados em Sabaody, eu acredito que o Rayleigh ainda iria atrás do Luffy para treiná-lo, já que Luffy comeu a fruta mítica de Nika e ganhou o Chapéu de Palha do Shanks, um símbolo de que o Shanks depositou toda sua esperança nele. Rayleigh então, como um remanescente dos piratas do Roger, iria querer preparar o Luffy para um novo mundo, começando então seu treinamento de 2 anos, que faria também todos os Chapéus de Palha treinarem durante esse período, até que eles finalmente se encontrariam novamente para entrar no novo mundo. Assim então, os Chapéus de Palha teriam muito mais membros e seriam ainda mais poderosos do que agora, enquanto Barba Negra nunca teria entrado em Impel Down e nunca teria recrutado novos companheiros. Além disso, Crocus, por ter feito parte da tripulação do Roger, provavelmente sabe de todos os segredos do mundo e poderia ajudar o Luffy a chegar ainda mais rápido em Laugh Tale. Luffy estaria muito mais perto de se tornar o Rei dos Piratas. E bom galera, eu achei muito interessante fazer esse vídeo, ver todo mundo que o Luffy convidou e como isso mudaria a história caso eles tivessem aceitado. Mas eu também espero muito que você tenha gostado, e se você gostou, deixe o seu like porque além de me ajudar muito, isso também me mostra de quais vídeos você mais gosta, e assim você me ajuda a trazer conteúdos cada vez melhores para você. E também, se você quer receber mais vídeos como esse quando eu postar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um vídeo novo, ele sempre vai chegar aí para você. Então, eu sinceramente agradeço muito por você ter assistido até aqui, tamo junto e até a próxima!